Olá! Estamos aqui novamente com aqueles bate-papos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Rafael Ludolf. Ludolf? Acertei? Pronunciei certo, sim. Não teve nenhuma queixa. O querido lá de Niterói, Rio de Janeiro. Ia falar Rio Grande do Janeiro. Rio de Janeiro. Rafael, meu querido, seja muito, muito bem-vindo a esse nosso cantinho de conversa e te apresenta para a turma, porque eu estou ansiosa para a gente começar a conversar. Maravilha, Suzana, muito grato pelo convite. Minha primeira vez aqui no canal. Bom, eu sou de Niterói, como a Suzana disse, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou pesquisador, advogado, professor, dedicado ao direito dos animais, aos direitos da natureza também. Sou uma pessoa inconformada com as injustiças sociais, ambientais e animais. Por isso, a nossa temática hoje, né, é a causa animal, é o antiespecismo, né? E sou movido também por amor, né, ao equilíbrio ambiental, aos animais, às pessoas. Sonho com uma sociedade livre de opressão humana e não humana. Tenho uma vivência longa no espiritismo, papai e mamãe espíritas, foram coordenadores de atividades espíritas, então, desde cedo, passei por aquelas atividades espíritas. E na minha fase adulta, comecei a fazer palestras, coordenar atividades espíritas, escrever para jornais, livros, enfim, aquelas Sim, atividades comuns, né, da atividade espírita. Mas no ano passado, eu me declarei que não me considero mais espírita. sim, Essa identidade ela não me atende mais, mas continuo com muito respeito pelo espiritismo, participando do movimento espírita, dialogando e trazendo as minhas pesquisas antiespecistas, né? que Porque eu lindo. fiz mestrado e defendi direito dos animais lá, estou cursando doutorado, estou no último ano, também defendendo o direito dos animais. Então, tenho desenvolvido uma tese, estou me movimentando politicamente a favor de uma sociedade livre de opressão animal. Então, busco contribuir com o Espiritismo, que contribuiu muito para a minha vida, né? Para que a Sim, gente inclua na movimentação dos espíritas uma vivência anti-opressão animal também, né? que lindo. Eu acho que talvez essa seja, então, a tua tarefa atual, né, Rafael? Trazer esse debate para o meio espírita. Que maravilha, que maravilha. Querido, falaste sobre o antiespecismo. Como eu te disse no início, a gente está falando com pessoas que às vezes não têm uma noção muito clara do que a gente está falando, afinal. Conta para mim, Rafael. Conta para mim como é essa tua batalha, sabe? Essa tua luta. E talvez onde entre a tua espiritualização, porque mesmo tu não sendo espírita, tu é espiritualizado, né? Nessa caminhada, para que a gente consiga tocar, né, os corações das pessoas. Eu acredito que para muita gente essa palavra especismo seja nova realmente, né? Então, é uma palavra que foi inventada na década de 1970 por alguns pesquisadores da Universidade de Oxford, dentre eles um chamado Richard Ryder, e o Richard Ryder cunhou essa expressão especismo, que, paralelamente ao racismo, ao sexismo, se Sim. trata da discriminação contra os animais não humanos, contra as espécies não humanas. Uhum. Então, é um tipo de conceito que, desde então, vem sendo desenvolvido, ampliado, questionado, mas é, em resumo, a opressão causada a quem não pertence à nossa espécie, Homo. Então, é um tipo Sim. de discriminação, de opressão, de exploração à espécie animal não humana. Acho que assim fica bem claro, né? Fica Fica. simples. Ficou super simples, super tranquilo. E como uma pessoa que se diz espiritualizada, eu não estou falando de nós aqui, né? Porque todos nós realmente somos e estamos lutando por ser. Como é que uma pessoa, né, do mundo, dessa sociedade que se diz espiritualizada, não se toca com esse tipo de ação, né, Rafael? De achar que, por exemplo, um cavalo não sente dor quando ele é açoitado. Como é que, como é que fica essa sociedade?
Por onde vocês caminham? Quais são as ações, digamos assim, que vocês tentam fazer para tocar as pessoas? A sua pergunta é maravilhosa, Suzana, e o legal é que a gente não combinou nada, né? Não! A, a veinha aqui é tagarela, gosta de falar. Então, veja só, Querido. nós estamos, assim, milenarmente acostumados a pensar nos interesses humanos à frente dos interesses não humanos, né? Sim, Então, assim, existe uma palavra que expressa bem isso, que é o antropocentrismo, que é esse exatamente. humanocentramento. Então, religiões, filosofias, ciências construíram a ideia de que a nossa espécie é especial, a nossa espécie é mais importante. Então, organizou-se uma pirâmide hierárquica social, onde a nossa espécie está acima e as espécies não humanas estão abaixo. Ou seja, houve um tipo de humanocentramento que perdura até hoje. A nossa organização social, o nosso imaginário é constituído a partir dessa visão de mundo, onde os interesses da nossa espécie são especiais. Eles prevalecem diante dos interesses das espécies não humanas, especialmente dos animais não humanos. Então, nós estamos, assim, muito acostumados a pensar assim as nossas relações com os animais não humanos. Então, o antiespecismo, ele nos ajuda a pensar diferente e a construir um modelo de sociedade diferente. Uhum. Nos instiga a transformação social para que tenhamos uma sociedade multiespécie, que se reconheça multiespecífica, e reconheça que os seres com asas, de quatro patas, de escamas, de penas, as outras formas de vida nesse planeta também merecem consideração moral, merecem direitos e têm interesses tão relevantes quanto os nossos. Interesses pela própria vida, interesses de não sofrer, interesses de viver, de desfrutar da vida, assim como nós temos. Então, nós precisamos nos desacostumar a pensar nesse privilégio da espécie e, portanto, incluir nas nossas considerações morais, na nossa sociedade, esses interesses, essas liberdades das demais espécies. Se isso não é espiritualidade, se isso não é Onde é que... compaixão, Exato! isso não é ética. Se isso não é espiritualidade, o que que é, né? Se a gente não olhar para o planeta todo como algo vivo, né? Gaia viva. Sim, sim. E E aí, o problema maior, Suzana, é a questão individualista do nosso uhum, sistema social, capitalista, liberal, etc., que exato. afetou muito as nossas relações com os animais. E muitas espiritualidades seguiram também por esse caminho. Assim como o espiritismo, o hegemônico, não, o espiritismo progressista, etc., Sim. seguiu por um caminho também de interpretar o mundo não socialmente dizendo, mas individualistamente, né? Uhum, Então, por exemplo, quando a gente vai tratar dessa questão da nossa relação com os animais não humanos, a opressão e exploração deles, muitas vezes, num debate espírita, espiritualista, a gente não tem esse olhar estrutural, esse olhar social, porque a estrutura da nossa sociedade é a organização social que transforma os animais em mercadorias aos nossos olhos e, portanto, as nossas relações éticas para com eles são profundamente afetadas, sim. adoecidas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para transformar a nossa sociedade, para que a gente, então, forme novos sujeitos, novos indivíduos que tenham essa consciência ética, respeitosa, né, compassiva com os animais não humanos. Nesse modelo de sociedade é bem difícil. É É difícil. difícil, eu Eu sei. creio que a gente precisa de um outro É um modelo. tra... Eu, às vezes, deixa eu te contar uma coisa. Eu conto, às vezes, para os meus amigos e convidados aqui. Antes de acontecer o golpe contra Dilma, nós tínhamos um grupo de militância ambiental, eu fazia parte aqui. Daqueles assim, bem punk, a gente ia com um megafone, faixa, e ficava nas sinaleiras no centro da nossa cidade contra agrotóxicos, contra sementes transgênicas, que é uma região rural, né? Aí aconteceu todo aquele movimento, o país virou de cabeça para baixo, ficou violento. A gente começou a ser ameaçado no meio da rua. As pessoas queriam bater na gente, tu acredita? Aí meu filho me proibiu de participar do grupo,
Porque ele disse, tu vai levar uma pedrada, tu vai apanhar. Então, eu me sentia, eu voltava para casa depois daqueles, a gente ia com sol, com chuva, sábado de tarde, sábado de manhã. Eu voltava a pensar, gente, nós estamos secando gelo. Nós estamos secando gelo. As pessoas se recusam a ouvir. Mas, de alguma forma, a gente tem que começar, né? Tem que, Claro, com certeza. de alguma forma, a gente precisa começar. Então, eu parei de participar dos grupos lá presenciais, mas tem uma página no Facebook que eu continuo fazendo esse trabalho virtual. E aqui, nessas nossas conversas, a gente consegue daqui a pouco atingir 300 pessoas, 200 pessoas, sabe? Que vão começar a Perfeito. se Para questionar. problematizar, né? Problematizar essa moralidade especista, né? Problematizar essa organização social especista. Só de conversarmos sobre dar visibilidade à ideia do especismo, que é algo concreto, estrutural, isso já nos leva a pensamentos novos, né? Que nos Exato. ajudam a enxergar uma série de situações especistas na nossa vida e na nossa Mudar organização social, né? atitudes, que, por pequenas que sejam, né? Sim, De não relevante. naturalizar coisas horrorosas e não alimentar coisas tipo turísticas que exploram animais, aquelas Exato. baleias naqueles aquários Nossa. mínimos, aquelas coisas, aquilo, meu Deus, aquilo as pessoas tinham que fazer passeata na frente daquilo para não deixar acontecer, sabe? Ô, Suzana, Ah, é, eu estudo a decolonialidade, né, na sim. minha, na minha tese, e muitas dessas atividades de entretenimento, mas que exploram, machucam os animais, aqui no Brasil, elas foram trazidas pelo colonizador. Não Uhum. havia aqui. Então, por exemplo, rinha de galo, Indígena não farra do maltrata animal. boi, né, atividades, rodeios, Uhum. vaquejadas, muitas atividades que acontecem ainda hoje em dia, apesar de proibidas, né? Elas são atividades realmente trazidas pelo colonizador e ele trouxe com ele a cultura dele, né? E era uma cultura que de muita indiferença moral para com os animais não humanos, né? Claro que sem generalizar, há valores também, né? Na cultura ocidental, mas em relação aos Sim, animais não humanos, né? Houve realmente um problemão e tá desse aí, tipo né, de até agora. violência à cultura local, né? À cultura dos povos originários, que tem uma relação muito mais harmônica e respeitosa com os animais e o mundo natural. Exatamente, exatamente. Então, a gente mexendo nesse cafofo, assim, nesse cesto de coisas, a gente começa a entender muito, sabe? Tipo, claro, é por isso que acontece dessa forma, por isso que ainda vivemos esse tipo de coisa, né? Outra coisa que eu queria te contar. Eu também tenho uma militância política e uma coisa muito bonita que aconteceu, muito bonita que aconteceu esse ano, foi que nós conseguimos instalar a setorial do direito dos animais dentro do PT. E Isso. eu consegui trazer aqui para minha cidade uma coordenação, né, da setorial. E o trabalho que essas são basicamente mulheres que estão à frente. Curioso, mas o trabalho Predominante nas ações de cuidado e nas ações animalistas, a presença feminina é feminina predominante. exatamente, é a coisa do cuidado mesmo. Sim. E, e aí, o trabalho que elas estão fazendo, Rafael, tu não vai acreditar. Estão conseguindo entrar em fóruns de discussões que eu nunca imaginei, sabe? Tipo, no orçamento, na discussão anual do orçamento, elas conseguiram colocar pautas a respeito de castração, a respeito, sabe, de coisas de Controle zoonose. populacional de cães e gatos, zoonoses. Exato, porque a gente tem que tentar solucionar de alguma forma, né? Para não E nós judiar tanto. conseguimos, né, aproveitando o seu comentário, e a Vanessa Negrini
Ela é a diretora Ela do é da CIT. departamento. Conseguimos a criação de um departamento de direitos dos animais no governo federal. Isso é algo inédito, algo Tu tá junto fantástico. com a Vanessa, Rafael? Ah, eu participei, né, um pouco, né? Eu participei um pouquinho com a minha pesquisa no governo de transição, colaborando Sim, com a minha pesquisa sobre a exportação de animais vivos, que é uma das pautas, né, da Vanessa Negrini, do movimento animalista, né? Então, sim. assim, a gente está vivendo algo assim que a gente sonhava há muito tempo. Claro que ainda estamos distante de um ideal, né? Mas a presença dos animais no orçamento do governo Isso é federal, né? A maravilhoso. presença dos animais num caderno animalista que o setor de direitos dos animais do PT fez é algo fantástico, fantástico. Fantástico. Isso realmente. Isso eu acho que é quase assim, olha, é histórico, sabe? É histórico. Histórico, é histórico. E eu tô assim um pouco por dentro disso, porque ai, perdão, Saúde. eu tô com bronquite alérgica, porque a gente está com chuvas aqui no Rio Grande do Sul há uns 20 dias, assim, ininterruptamente. A minha bronquite foi, desculpa, eu tô um pouquinho por dentro desses temas por justamente participar desse grupo que foi o grupo criador, né? O que foi o início, a semente de tudo. E é muito lindo, sabe? É muito lindo a gente olhar e ver, meu Deus, como pode, né? Como pode acontecer. Querido, agora me conta, se uma pessoa pergunta assim pra gente, como é que eu, pessoalmente, poderia. Lógico que no coletivo a força é muito maior. Na política, então, nem se fala, né? Mas pessoalmente, como é que cada pessoa pode se portar diante dessa pauta não contra o especificismo? Sim, sim. Dentro daquilo que a gente pode atuar, né, nas nossas micropolíticas, né, há sempre muito a fazer também. Então, eu, por exemplo, vou trazer aqui como eu passei a enxergar o mundo e as mudanças que eu fui fazendo nos meus hábitos, na minha vida, né, para ajudar a termos uma relação mais ética com os animais não humanos. Então, eu mudei a minha alimentação, por exemplo. Então, eu fiz a transição para o vegetarianismo, não foi de uma hora para outra, e Sim, depois eu fiz a transição para uma alimentação que se chama de vegana, né? Sem sim, nada de origem animal. Então, me esforço a cada dia para viver dessa maneira e tenho conseguido. Já estou há uns 10 anos vegano e as minhas taxas estão boas, né? Eu tenho a possibilidade de fazer um acompanhamento com nutricionista, né? Nem todo sim. mundo tem. Mas, enfim, a gente tem muita informação gratuita sobre isso também no movimento vegetariano, vegano, muita informação disponível. Então, uma das maneiras que eu fui mudando foi primeiramente na alimentação. Sim. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de ajudar os animais. E eu fui até muito impactado, Suzana, por uma obra espírita. Eu me tornei vegetariano a partir de uma obra espírita, né? Eu Uau, li aquele livro Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz, e tem um capítulo lá sobre abatedouro, né? O Alexandre leva o André acho que Luiz eu. numa região de Uhum. abatedouro, né? Que Ele fala da narra lá tudo carga assim. toda, né? E aquilo ali me impactou muito, e eu lembro que eu acordei vegetariano no dia seguinte e fui conhecendo esse universo e fazendo Eu essa sou mudança. vegetariana também. Ah, E quem legal, sabe eu legal. ainda É nessa uma, né? encarnação eu consigo me tornar vegana. Uhum. Qualquer passo nessa direção está É, contribuindo, né? Para a nossa saúde, para a saúde dos animais, para a saúde do planeta, porque uma sociedade baseada em consumo de animais, ela não se sustenta. A não. gente tem o agronegócio, não O sustenta agronegócio está destruindo o planeta o com planeta. o pasto, Então, né? é uma questão necessariamente política, né? Também. A consumo de vegetais, né, é resistência política a uma forma de opressão do nosso planeta. Não é Sim. uma mera ideologia, não é um mero amor pelos animais, não, não é, não é. Mas, enfim, essa foi uma forma que eu vi. Eu comecei a analisar ao meu redor quais são as minhas participações na exploração de opressão de animais. Então, o movimento vegano, por exemplo, fala muito de você não consumir coisas que contenham ingredientes, origem animal, né? Então, roupas feitas de couro, bolsa, sandália.
cosméticos que fazem testes em animais, os testes são Sim. horrorosos, horrorosos, né? Gente, é uma coisa assim que é difícil até de acreditar que isso é possível, existe. Testes, pingos de químicos em óleos de coelhos, né, de É pavoroso. macacos, de cães, é pavoroso, é coisa horrorosa. Deveria, assim, para tudo, para tudo. Aquele patê foie gras, É, foie aquilo, gras, meu Deus do fígado céu. de pato, de ganso, é algo assim inimaginável, né? Então eu comecei a consumir de produtores locais, é, e não de grandes conglomerados empresariais, né? De essas pessoas que estão oferecendo produtos que não exploram animais, né? Ou que minimamente causam algum impacto aí ambiental. Bom, E comecei também a produzir aquilo que eu consigo produzir. Eu acho que que a grande legal. Tu tem a tua revolução no mundo hortinha também, claro. é, exato, né? Exato, né? Então, tem Isso muita aí. coisa que a gente pode reaproveitar, reutilizar, etc. Enfim. Então, eu acho que uma ideia legal, uma dica legal, do ponto de vista individual, olha para você, olha para seu redor, identifica ali tudo que está envolvendo exploração, opressão dos animais e tenta tirando aos poucos. É. Vai tirando, vai tirando. Você vai descobrir um monte de coisa. Você vai Nossa, tem um descobrir monte de exploração coisa. animal em creme de barbear em pelinho de escova de dente. Né? Você Passarinho vai em descobrir gaiola. em gaiola. É, ainda tem, sim. Ainda tem. Sabe, são coisas assim que isso pode se chamar de uma verdadeira reforma íntima, entende? Né? Eu não gosto desse Uhum. termo reforma íntima, eu tenho a maior Eu também não. alergia. Eu Temos. acho assim, uma pouca de uma vergonha. Mas, troço bem hipócrita mesmo, né? Mas, Uhum. se é para falar em reforma íntima, faz isso, faz essa reforma íntima. Olha em volta da sua vida e veja onde que você pode. Porque existem tantas pequenas coisas, tipo ir em circo para ver. Eu acho que agora no Brasil até é proibido, não sei se em todos os Uhum. estados, Uhum. mas em alguns estados eu acho que é proibido o circo ter animais. Se tem algum circo com animais, pode passar longe de mim. Até ir em zoológico, sabe? Eu acho que Uhum. é uma contribuição que coisa, né? Como Com essas coisas certeza. vão É. sendo postas na nossa cabeça, assim, durante Vamos décadas. questionar. A gente precisa se questionar. Tu olha um gorila daqueles naquelas jaulas, que tristeza, meu Deus, sabe? Um leão deprimido, um urso deprimido dentro daqueles. Muito triste, sabe? É muito triste. Mas lutar também, né, por políticas públicas que combatam agrotóxico, que estão matando as abelhas. Olha o que que é. Por isso que eu te digo, às vezes eu me sinto assim, ai meu Deus do céu, cansadinha, cansadinha. Mas a gente tem que respirar fundo, puxar Isso. e continuar, sabe? Força na peruca. Aham, força na peruca, porque senão a gente É um endoidece. movimento, um movimento animalista, né, de proteção, de defesa aos animais, ele tem crescido exponencialmente, né? Tem. Nos últimos anos, a gente tem tido ali cada vez mais consolidada a ética animal na filosofia, o Uhum, direito dos animais no direito. A gente tem aí uma série de disciplinas e movimentos já consolidados no mundo todo, buscando é, essa transformação social e uma consideração moral aos animais não humanos. Isso tem avançado bastante, né? tem. E Coisas também lindas tem, acontecendo. sim, sim. E no movimento espiritualista, né, espírita, tem acontecido também alguma coisa. Eu participo, né, dessa transformação no movimento espírita há um tempinho. Eu fundei, junto com outros colegas, o MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, e ali a Ah, gente tem vocês têm debatido o sobre. canal, né? Você tem um canal no YouTube. Sim. Ah, que lindo! Eu já visitei esse canal de você. Olha E que olha que bonito. interessante, Suzana, como é que a gente está nesse canal Espírita Progressista, né? Nós do MOVE, quase todos os membros e membras, fundadores, fomos educados naquela visão conservadora de espiritismo, né? Sim, sim. E no início do MOVE, o MOVE refletia essas visões conservadoras de mundo, né? E até É. no caminho a gente foi mudando essa visão e a gente assumiu na eleição passada
essa visão progressista do espiritismo, assumimos isso publicamente, estamos nessa mudança, nessa Que lindo. transição, né, para trazer um animalismo progressista, não um animalismo, né, conservador, né? Ou seja, um antiespecismo Sim. comprometido com a transformação social. Não, com certeza. Porque, infelizmente, dentro de todos os movimentos, tem aquelas pessoas conservadoras no sentido, né, de acharem que tá tudo meio certo, assim. Infelizmente, é assim que é, né? Uhum. E, e a gente, quando faz essa transição, vocês devem ter percebido isso. Eu sinto isso aqui no meu canal muitas vezes, Rafael, que aqueles mais conservadores, eles por se sentirem agredidos dentro das suas convicções, eles vêm assim com pedras. Nossa senhora, já fui xingada de cada coisa, dá até vergonha, dá até vergonha de repetir. Uhum. Meu Deus do céu. Eu escrevi um artigo recente, onde eu faço uma análise do lugar dos animais em O Livro dos Espíritos, uma Uhum. análise a partir da ótica antiespecista de O Livro dos Espíritos. Aí eu chego numa consideração que O Livro dos Espíritos, ele tem colocações predominantemente especistas. Sim, a E obra eu toda, lanço o quase. desafio. Sim, sim. E aí, então eu lanço o desafio, né, olhando para agora e para o futuro, de como que o antiespecismo ele poderia se viabilizar no movimento espírita. E eu considerei, a partir das análises, que no movimento espírita progressista ele tem uma facilidade maior de Sim, fluir, de caminhar. No movimento conservador, não. E aí eu trago algumas razões do porquê tem uma dificuldade maior entre a questão conservadora. Primeiramente, né, não aceita-se uma atualização da base, não, né? aham, Tanta não coisa pode, mudou não de lá pode para cá. questionar nenhuma vírgula. Isso por si só já inviabiliza, né, a noção antiespecista, porque é uma Sim, noção que ela é contemporânea, né, assim, consolidadamente contemporânea. As ideias já estavam espalhadas no passado. E assim, então assim, identificando ali os equívocos e os atravessamentos do tempo de Kardec, que era muito especista também, né? A gente precisa atualizar muita coisa dali, atualizar século no sentido XIX, de. né? Sim, Exato. Então, há uma dificuldade no movimento conservador. E uma outra dificuldade, que é o desafio que eu lanço assim, aos espíritas, Suzana, é o seguinte: o espiritismo hegemônico ele continua pensando a evolução de forma hierárquica. uhum, Ética animal e várias outras correntes de pensamento já descartaram essa hierarquia, não se sustenta mais. Do ponto de vista da fé, tudo bem, qualquer um pode sustentar. Mas do ponto de vista assim, filosófico, científico, contemporâneo, não dá mais para sustentar hierarquia hum, natural. Ou sim, seja, os humanos estão acima, os animais não humanos estão abaixo. Então, o desafio que eu lanço nesse artigo, e tenho conversado, dialogado com os espíritos, é o seguinte: vamos tentar pensar o mundo de forma não hierárquica, porque as bases hierárquicas, elas legitimam ainda a opressão de pessoas negras, de mulheres, de indígenas evidente, e de animais também. Vamos evidente. superar isso, Exatamente. Eu até, né? tu falando isso, eu tive até uma ideia. Olha só como a gente vai juntando, né, os pedaços. Ó, antes, só para te avisar, nós temos 7 minutos. Eu vou só te dar a ideia bem rapidinho, daí tu faz o teu fechamento. Ok. Tem o grupo Espíritas à Esquerda que fez uma releitura muito linda. Eles não mexeram na obra do Kardec, mas eles colocaram adendos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos a respeito daquelas questões racistas. Sim. Então, é muito lindo. Eles fizeram em PDF, tá gratuito, espalharam por aí. Eu ajudo a distribuir aqui no canal, para onde eu vou, eu estou botando o link. Então é assim, tem lá o item que é racista, embaixo eles colocaram um quadradinho, uma nota bem visível, ficou maravilhoso. Porque não Concordo. estraga o que está escrito, a obra não está mexida, mas se a gente está, digamos, num grupo de estudos, ou com um jovem, ou com ali uma coisa para dizer na hora,
né? Não fica Excelente. lá se enrolando, ou numa palestra, tu quer fazer uma palestra, já leva aquilo. Imagina se vocês conseguem fazer esse trabalho com o Livro dos Espíritos a respeito do especismo, para entrar Uhum. nesse mundo do espiritismo, né? É verdade, é uma boa ideia. Seria Né? maravilhoso, sabe? Mesmo que tu já não esteja mais dentro desse ambiente, é um ambiente que tu conhece, é um ambiente que tu pode divulgar muito essa tua ideia, entende? Sim, sim. Eu Até continuo mesmo, participando, né? exato, exato. Até mesmo no canal, né? No canal do. Uhum. Então, pesquisar lá os trechos do Kardec que são bem especistas e já colocar junto, te ajuda a divulgar. É. Que eu sou guerrilheirinha mesmo. Meu negócio é na guerrilha. Querido, te dou esses 5 minutos finais para tu fazer o fechamento. Antes, eu quero te dizer que eu adorei te conhecer. E nós vamos falar de novo para o ano que vem, com certeza. Perfeito. Bom, turma, o convite está lançado, né? Sim. Vamos imaginar e construir um mundo antiespecista, que significa tão somente o quê? Respeito ao próximo, humano e não humano. Quem de nós não quer ser livre, não quer ser feliz, não quer ter condições dignas de vida? Os animais não humanos também desejam isso, também querem isso, também têm esse direito. Então, que possamos, né, juntos construir um mundo livre de opressão humana e não humana, né, onde as espécies possam ser companheiras, onde as espécies possam viver as suas vidas conforme as características naturais de cada uma delas, né? Possamos ter realmente aí uma vida em harmonia e que a sua espiritualidade, a sua ética, né, a sua cosmovisão, o seu lugar no mundo, né, possa ser um lugar que contribua para essa nova sociedade, né, onde seja qual for a espécie, ela possa ter o seu direito garantido, né, de viver, enfim, de desfrutar da vida, né? Na minha ética espiritualista, na minha ética de vida, na minha área de formação, que é o direito, né, eu tenho tentado levar essa noção antiespecista, né, junto de tantos outros e outras que têm colaborado com isso também. E essa não é uma causa só dos animais, é uma causa também dos seres humanos, né? É uma causa que busca a libertação da opressão de todos os seres humanos e não humanos. Então, singelamente, o convite está feito aqui hoje. Eu te agradeço demais, Suzano, por essa Querido, oportunidade, tá um bom? convite e tanto. Sigamos. Um baita convite, na verdade. Um convite para a gente se reconstruir, né? Se descolonizar de tantas ideias Perfeito. horríveis. Querido, foi uma alegria muito grande te conhecer. O que tu acha? Eu posso colocar como Ludolf mesmo? Que agora eu estava lendo ali, não tem Uhum. problema? São dois nomes um pouquinho difíceis, né? O Van Erven e o Ludolf. Então, Então eu vou o que deixar o você Ludolf. preferir, tá É, bom. tá bom. Querido, foi uma alegria. A gente se vê por aí. Continua a tua luta, que é linda. E no que eu puder fazer, meu singelo cantinho aqui, eu vou estar pronta para colaborar. Tamo Beijão. junto, tamo